ou seja, uma função do significante. Aqui a gente pode pensar na morte de si, né, como esse ser que a gente se identifica ao longo da vida e com isso a gente performa ele, né, vou colocar assim, dentro dessas palavras. E a gente tem essa segunda morte, que seria essa morte das consequências do significante, né? Nesse sentido, o Lacan ele vai falar novamente sobre o belo, tá? Ele vai falar sobre o belo e o lugar dele na relação com a morte, né? Apontando aí que existe uma certa dignidade dos objetos que se elegem aí nessa metonímia do desejo, né? Ou seja, nessa tendência que se dá por conta da satisfação. E essa eleição do objeto ela não se dá à toa, né? Ela se dá justamente por aquilo que é belo. Vou usar o mesmo exemplo que o Lacan usou no livro dele, né? Que é sobre as botas de seu professor. O Lacan ele fala dentro do texto que num certo momento ele estava na universidade, né? E a esposa dele chega para ele e fala: olha, o professor D está aqui. E aí ele fica, olha, mas como é que você sabe que o professor D está aqui? Né? Porque o professor D é um sujeito muito reservado, né? Ele não apareceria assim, como é que você reconheceu ele, né? Etc, etc. E aí a esposa dele fala assim, eu sei porque eu vi as botas dele. E num certo momento o Lacan percebe essas botas desse professor e com isso ele tem um acontecimento de corpo, né? Algo ali mexe nas borboletas do estômago do Lacan. Então, o Lacan, a partir desse momento, ele começa a pensar, olha, mas será que isso que eu senti tem a ver com o professor ou tem a ver com as botas do professor? No sentido desse objeto inanimado que representaria o professor, né? O Lacan ele faz uma descrição dessa bota, compara as botas de Van Gogh e traz alguns outros autores para falar sobre essa bota. Enfim, e aí ele fala, olha, na verdade, o interessante dos objetos é que eles resguardam aí algo dessa ambiguidade da natureza, no sentido de que o objeto, ele ao mesmo tempo que representa a potência de algo vivo, ele também carrega na sua natureza mortificante. Então, ele traz que o objeto, a gente tem a potência imaginária e a potência do significante. E nesse sentido é que esse objeto ele poderia operar por uma certa dignidade dentro das eleições de demanda à felicidade.